Fala galera, tudo beleza? Chegamos a mais uma aula aqui no nosso canal e na aula de hoje iremos falar sobre criação de objetos no R. Estou aqui com o meu computador aberto, eu vou mostrar como vocês abrem o projeto que a gente criou. Eu vou em busca da pasta que nós fizemos na aula anterior e eu dou 2 cliques aqui no projeto. É uma maneira que você pode fazer mais simples porque já cai direto no projeto que você quer trabalhar nesse exato momento, tá certo? Muito bem, vou colocar aqui para me lembrar depois, lembrando que eu vou fazer essa atualização com vocês aqui em breve. E a gente fez aqui a aula 1, operações matemáticas, finalizamos aqui nos exercícios. Como eu já abri o projeto, a pasta aqui na aba Files já está trabalhando com os arquivos do nosso projeto. Eu vou abrir o arquivo da aula 2, que você vai conseguir na descrição desse vídeo, tá bom? Pegue esse arquivo e coloque dentro da pasta do projeto que você criou aí no seu computador. Vou dar 2 cliques, eu vou até fechar a aula 1 aqui, eu não vou precisar utilizar ela. E chegamos à aula 2. Nessa aula 2 aqui, deixa eu só subir. Nessa aula 2 a gente vai falar sobre a criação de objetos, tá certo? Lembrando que eu sempre preencho esse cabeçalho, é muito importante para nos orientar. Coloco aqui o título da aula, o nome de vocês vão colocar. Aqui o curso de Estatística e Probabilidade com R. E lembrando que eu tenho que mencionar, é importante eu mencionar na verdade, a versão que eu estou trabalhando do R, né? Então, esse script aqui foi criado na versão do R 4.3.3, que é essa versão que eu estou aqui no momento, tá? Provavelmente você já está com uma versão bem mais atual do que a minha, tá bom? Bom, para definir um objeto, nós devemos escrever o nome do objeto e utilizar um desses símbolos. Ou a setinha apontando para a esquerda, que é o sinal de menor seguido do sinal de menos, ou simplesmente o sinal de igual. Aqui no R, quando eu estou trabalhando aqui no R, eu costumo usar essa setinha para a esquerda. E o igual, geralmente, quando eu estou trabalhando com Python. Quem já mexe com Python sabe que para definir os objetos lá, a gente usa o sinal de igual. Aqui no R eu costumo apontar a setinha para a esquerda. São 2 símbolos, claro, o igual seria muito mais prático, mas eu costumo utilizar essa setinha para a esquerda. Então, observe como é que eu defino o primeiro objeto. Chamei aqui de objeto 1, tá certo? Apontei aqui uma setinha para a esquerda, eu deixei o espaço aqui, mas não é obrigatório deixar esse espaço, tá? Pode ficar junto dessa forma aqui, não tem problema. Mas eu deixei aqui o espaço. Então, objeto 1, eu defini aqui como número 7, se eu der o Ctrl Enter, vai aparecer aqui na aba da direita, ó, na aba Environment, fica a criação do nosso primeiro objeto, objeto 1. Está atribuído com o valor 7, tá certo? Outra maneira de você fazer isso, objeto 1 igual a 7. Então, no lugar da setinha, você pode usar também o igual na mesma coisa, tá? Deu o Ctrl Enter, ele só escreveu em cima do objeto que já existia a mesma coisa, tá certo? Isso aqui é interessante, porque você jamais pode definir o objeto 1, você fazer uma definição com um número diferente. Por exemplo, eu vou definir o objeto 1 como sendo o número 8. Se eu der o Ctrl Enter, olha o que acontece na aba Environment aqui em cima. Ó. Vou dar o Ctrl Enter, tá? Ele acaba de substituir o objeto 1, o seu valor, agora passa a ser 8. Então você tem que ter muito cuidado, porque o R não dá nenhum aviso dizendo, ó, você já usou esse nome para definir um objeto. Não, ele não dá. Então você tem que ter cuidado dos objetos que você está definindo, para não escrever, definir por cima dele e acabar se perdendo em alguma operação que você está fazendo, tá bom? Apaguei, vou dar o Ctrl Enter aqui novamente para que o objeto 1 fique com o número 7. Pronto, tudo ok. Bom, como é que eu visualizo um objeto? Posso olhar aqui para a aba Environment, mas eu também posso chamar o objeto. E eu chamo isso da seguinte maneira, usando um print, abre parênteses e escrevo o nome do objeto que eu quero que ele me mostre, que o R me mostre, tá? Quando eu dou o Ctrl Enter, ele aparece aqui no console, ó. O objeto 1 tem o valor 7, né? Outra maneira mais prática, que é a que eu costumo utilizar, é simplesmente chamar o objeto direto. Objeto 1, Ctrl Enter, objeto 1 é o número 7, tá? Muito mais prático. Quando você estiver definindo um objeto, você tome cuidado para não utilizar nenhuma palavra que é reservada do R, tá? Porque senão vai aparecer algum erro. Você não pode utilizar uma palavra que o R utiliza para uma função ou para outra coisa, tá certo? Então, se já tiver na memória do R uma certa definição dessa palavra, que é o que a gente chama aqui de palavra reservada, vai acontecer algum tipo de erro. Por exemplo, se eu disser que false é definido como o número 15, aí ele aparece um primeiro tipo de erro aqui, ó. O lado esquerdo da atribuição é inválido, né? Porque esse false aqui a gente vai ver que ele é um objeto booleano, né, do tipo verdadeiro ou falso,
E aí ele quer dar uma atribuição a esse número. É falso que o x é igual a 15, algo do tipo. A gente vai aprender a trabalhar com isso mais adiante, tá certo? Então ele aparece esse primeiro tipo de erro. Outro tipo de erro aqui no else, ó, a gente vai aprender a usar o if else em breve. Eu estou dizendo aqui que o else vale 15, mais uma vez. Se eu der o Ctrl Enter, ele aparece aqui, ó, else inesperado em else. Ou seja, não é a forma que eu estou esperando que você utilize o else. Então aparece esse erro. É claro que é fácil identificar quando uma palavra é reservada, porque quando você escreve ela fica com uma nomenclatura um tanto quanto diferente. É claro, o false aqui ficou no mesmo tom do verde aqui, né? Mas observe o objeto que eu defini antes. Ele fica com um tom levemente amarelado, não sei o que é isso aqui, um verde bem claro, talvez. Um verde bem claro, eu diria, né? E aí, essas outras palavras reservadas, elas estão aparecendo com tons diferentes aqui, tá certo? Se eu tirar esse E aqui, por exemplo, ó, olha a cor que fica. Então, pela cor, é claro que quando você estiver usando um tema diferente do meu, as cores serão diferentes, mas você consegue identificar pelas cores que aquele nome é uma palavra reservada, tá certo? Então, não precisa memorizar nada disso que está escrito aqui, porque você vai notar que a tonalidade fica diferente, então aquela palavra ali é reservada, você não pode definir um objeto com aquele nome. Beleza, vamos trabalhar com alguns objetos que nós vamos criar agora, tá? Eu vou criar um objeto chamado carro, que vale 125. Pode colocar qualquer outro número aí também, tá? E moto, que vale 36. Então, defini dois objetos, eles estão aqui, ó, carro 125 e moto 36. Mas eu consigo fazer alguns objetos, ó, algumas operações, tipo carro mais moto. O que é que o R interpreta quando eu faço essa operação? Carro mais moto. Ele vai olhar o valor atribuído ao objeto carro, que é 125, e vai somar com o valor atribuído ao objeto moto, que é 36. Então, ele vai fazer a operação 125 mais 36. Vou dar um Ctrl Enter, a resposta dá 161. A soma de 125 mais 36 dá 161. Então, ele fez essa operação. Mesma coisa aqui a multiplicação, ó, carro vezes moto, tá? Carro vezes moto. Vou dar um Ctrl Enter. Carro vezes moto, ele acaba de fazer o produto, ó, deu 4.500, ou seja, ele pegou o valor atribuído ao objeto carro, que é 125, e multiplicou pelo valor atribuído ao objeto moto, que é 36. Então, 125 vezes 36 dá 4.500. Eu posso tirar a raiz quadrada de um objeto, que já foi pré-definido, né? Então, eu estou tirando aqui a raiz quadrada do objeto moto. Moto vale 36. Lembra que SQRT é a forma que eu tiro a raiz quadrada? Aprendemos na aula 1, né? Nas operações matemáticas. Então, SQRT, eu tiro a raiz quadrada do que tem dentro, salvo no objeto moto. No objeto moto, o valor é 36. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 36, que é 6. Outra coisa é levar ao quadrado o objeto carro. Carro ao quadrado. Então, ele vai pegar o valor atribuído ao objeto carro, que é 125, e vai elevar ao quadrado. Então, vai fazer 125 vezes 125. Lembrando que o símbolo da circunferência a gente faz a potenciação, né? Quando eu dou o Ctrl Enter, ele me entrega a resposta de 125 ao quadrado. Carro ao quadrado, ele olha para o carro, vale 125 e eleva ao quadrado. Isso dá 15.625, tá certo? Já estamos aqui com 8 minutos, eu vou fazer uma pausa para a gente continuar daqui a pouquinho falando sobre os tipos básicos do objeto, tá certo? Te encontro daqui a pouco. Valeu!